2 mortes por febre oropouche foram confirmadas pelo Ministério da Saúde. Os casos registrados no interior da Bahia são os primeiros do mundo. Segundo a pasta, as pacientes eram mulheres, tinham menos de 30 anos, não tinham comorbidades e apresentavam sintomas semelhantes ao de um quadro de uma dengue grave. E uma terceira morte está sendo investigada em Santa Catarina. Vale lembrar que a febre oropouche é uma doença transmitida pelo mosquito pólvora e os principais sintomas são dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Mais uma vez, uma doença que vem através do mosquitinho, o mosquito pólvora, que é o maruim. É isso, doutora Luciana Pacheco? Mais uma vez, uma preocupação e os números vêm crescendo, né? Infelizmente. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. Os vírus não querem deixar a gente em paz. Esse vírus, essa doença, né, que é a doença do oropouche, febre do oropouche, primeiramente, ela foi diagnosticada, foi isolado esse vírus fora daqui do Brasil, em Trinidad e Tobago, num lugar chamado o Vale do Oropouche, daí o nome. Depois, em 1955, isso já faz tempo. Em 1960, ela foi isolada aqui um caso no Brasil, aí quando estavam construindo a Transamazônica. A Transamazônica, exatamente. Mas essa doença ficou resumida à região norte, principalmente à região amazônica, o Amazonas. Esse ano, 16 estados já notificaram casos da doença, que, como você falou, é muito semelhante à dengue. As manifestações clínicas que você citou são muito parecidas com a dengue, com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor nos olhos, pode ter vômito, pode ter náusea. Então é muito semelhante. Não dá para a gente dizer hoje em dia que a pessoa tem dengue ou tem febre do oropouche. Existe exame específico, então hoje existe uma ideia, né, um planejamento de que se os exames derem negativo para febre, para dengue, para zika, para chikungunya, a pessoa com um quadro sugestivo, se faça um exame pesquisando o vírus do oropouche. Então a gente espera que com isso os casos sejam mais diagnosticados para que a gente tenha então uma orientação realmente do que está acontecendo no nosso meio. Uma diferença que aí eu, estudando essa semana, vi, é que a dengue ela evolui assim, a pessoa tem o quadro febril, depois aí, no torno do 5º dia, até o 7º, esse quadro começa a melhorar, a pessoa entra no processo de cura. E existe a dengue grave, que aí, em torno do 5º dia, a febre cai, mas surgem sinais de alarme, que são vômitos frequentes, dor abdominal, sangramentos, e aí a pessoa pode evoluir para dengue grave. Na febre do oropouche, parece que a pessoa tem aí 5 a 7 dias desse quadro inicial, depois a pessoa se recupera, aparentemente, e aí 1 a 2 semanas depois ela pode apresentar os mesmos sintomas que apresentou anteriormente. Isso não acontece na dengue. Então, isso é um detalhe que os médicos precisam estar atentos, né, para chegar a essa possibilidade aí diagnóstica. Não tem tratamento específico, assim como a dengue não tem tratamento da hidratação, não tem um tratamento antiviral específico. A medida mais eficaz é a gente se proteger. A gente não sabe exatamente o que é que aconteceu no Brasil que ocasionou esses surtos. Existem relatos, essas mortes. Existem relatos na literatura de que o vírus pode acometer o cérebro. Então, talvez tenha acontecido nesses casos, eu não sei dizer ao certo, mas é uma possibilidade. E a gente não sabe se o vírus veio para cá como uma variante modificada, uma variante mais grave. Então, são estudos que precisam acontecer para que, de fato, a gente tenha essas respostas. Isso a ciência vai mostrar
em breve. Perfeito, muito bem. Vamos continuar acompanhando cada vez mais, deixando sempre a equipe médica sempre estudando, tentando entender nessas mudanças terríveis. Vamos lá, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores que querem fazer pergunta à doutora Luciana Pacheco, infectologista, sobre a febre oropouche. O Fabrício Leite que faz a pergunta, doutora Luciana, ele pergunta assim: doutora Luciana Pacheco, com sintomas tão semelhantes aos da dengue, como é que nós podemos confirmar a doença? Então, Fabrício, existem exames laboratoriais que podem ser solicitados. Então, a gente tem exame para dengue, exame para zika, exame para chikungunya, que devem ser feitos aí nos primeiros 5 dias do início dos sintomas. E também agora a gente sabe que existe o exame para diagnosticar a febre do oropouche. Os laboratórios precisam se capacitar para conseguir esses kits, né? Comprar, adquirir esses kits para que, de fato, o diagnóstico possa ser feito. O laboratório central, o laboratório público central, que existe em todo o Brasil, em Alagoas também, tem essa possibilidade de fazer esse diagnóstico. Então, clinicamente é difícil, mas a gente pode confirmar e tem essa característica que eu falei, a doença acontecer, melhora e depois de 1 semana, 2, os sintomas retornam como aconteceram antes. Clinicamente existe essa possibilidade. Muito bem, bem explicadinho, doutora. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem é que faz? A doutora Luciana, deixa eu ver. É o Henrique Santos. Ele pergunta: doutora Luciana, existe alguma forma de prevenir essa doença? Não existe vacina. Então, dessas doenças todas que são transmitidas por mosquitos, que a gente tem no nosso meio, a gente tem dengue, transmitida por mosquito, tem chikungunya, tem zika, tem febre amarela, e tem agora, tem maiaro, que a gente não tem aqui no nosso meio, mas tem oropouche agora. E dessas, a gente tem vacina boa, que determina uma boa imunidade contra a febre amarela e contra a dengue, embora para a dengue a gente não tenha vacina para todo mundo, porque o laboratório ele não tem uma demanda de produzir vacina muito grande, então o Ministério da Saúde determinou aquelas faixas etárias para usar a vacina, né, uma faixa etária infantil ainda, adolescente em alguns locais, e mesmo assim as pessoas não estão se vacinando, e a rede privada não conseguiu mais comprar porque o laboratório não consegue atender essa demanda. O Brasil é enorme, né, com milhões de habitantes. Então, a vacina para dengue existe, mas com essas dificuldades. E a gente não tem vacina para as outras ainda. Então, como é que a gente pode evitar? Usando repelente. Usando repelente sempre que a gente for se expor a esses locais e mesmo em casa. Quantas vezes a gente não mata um mosquito em casa? Então, acordar, passar repelente, ir para um local onde a exposição é maior, por exemplo, o jardim, que a gente sabe que esse aí não é causado pelo Aedes, não é transmitido pelo Aedes, é transmitido pelo maruim. Então, se você vai se expor num local, vai em uma região de mata, fazer um passeio, uma trilha, ou mesmo cuidar do jardim em casa, ou em algum local, num parque, que você vá fazer alguma atividade fora da sua casa e que você sabe que tem essa possibilidade do maruim, usar repelente. E usar aí manga comprida, calça, etc. Que pra gente é difícil por conta do calor, né? Então, nesse tempo a gente tá com menos calor, mesmo assim é difícil a gente ver as pessoas muito agasalhadas aqui. Então, o repelente é que a gente tem que usar, principalmente as gestantes, e aí é uma recomendação: gestante não pode deixar de usar repelente, Wilson, porque tanto a zika como a dengue não causa malformações no feto, mas a zika causa, e a gente viu que a febre do oropouche pode causar também. Então, é uma obrigação que a gestante tem de passar o repelente, procurar o melhor repelente que existe também para gestantes, aquele que dure mais. A gente sabe que é caro, mas a gente tem que fazer aí umas trocas. Então, se eu não posso comprar o repelente, o que é que eu posso substituir aí para fazer a compra e me proteger? Exatamente, proteger do serzinho mais importante que está vindo, que é o bebezinho. E evitar também ir para esses lugares, como, por exemplo, sítios, chácaras, enfim, lugares onde o mosquito está mais propenso a te picar. Muito bem. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez. Uma excelente semana com muita saúde. Que esses mosquitinhos desistam da gente, pelo amor de Deus. Um abraço, grande sucesso. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço, boa tarde para todos, com saúde. Amém. Para nós todos. Obrigado mais uma vez. Explica para a gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom?